A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Seja organizado. Eu estava pensando nisso, gente, e comecei a perceber a grande importância dessa tal de organização. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, acione o sininho e, se você achar interessante o que vamos tratar aqui, compartilhe com outras pessoas e dê o seu like também, tá certo? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, se você de repente não tem muita intimidade com a Bíblia, quando a gente fala 1 Coríntios, a gente está querendo dizer a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 14, eu falei 13 acho, né? Mas agora é 14. Capítulo 14, versículo 33, diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Eu vou repetir. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Sabe, gente, quando nós conseguimos organizar as coisas que estão diante dos nossos olhos, acredite, nós estamos contribuindo para uma organização também do nosso interior, da nossa mente, da nossa alma. A grande verdade é que quando nós deixamos as coisas à nossa volta, tudo fora de lugar, é como se nós estivéssemos também dizendo para a gente mesmo e para quem quiser observar, sabe, até como se fosse um pedido de socorro, que interiormente nós também estamos bagunçados daquele mesmo jeito. Nós estamos desorganizados. Olha que coisa interessante. Você já percebeu que, em regra geral, o adolescente, ele é desorganizado? Você que tem adolescente em casa, como é que está o quarto desse adolescente aí agora? Hein? Pare para pensar. A cama está desarrumada e já são, 5 da tarde e a cama está desarrumada? Ou seja, não arrumou nem a cama. Como é que está o guarda-roupa deste adolescente, desta moça, deste moço aí? E você já percebeu que é exatamente também uma fase da vida onde a mente ainda está se organizando? O adolescente ainda está se encontrando. Ele está ainda procurando a sua famosa o quê? Identidade. Então, consequentemente, aquilo que você vê acontecer no quarto de um adolescente, não se espante com o que eu vou te dizer, é reflexo de como ele está interiormente. Ele ainda está desorganizado interiormente. A mente dele ainda não está toda prontinha, sabe? Com os arquivos todos definidos. Ele ainda está em fase de arrumação da vida interior. E isso acaba refletindo na sua vida para o lado de fora. Da mesma sorte, isso acontece também com o adulto. O adulto, quando ele está desorganizado mentalmente, quando ele está desorganizado na sua alma, ele também começa a se desorganizar com as coisas do lado de fora. Reflete-se naquilo que eu falei, é um quarto que está todo bagunçado, uma cama que está desarrumada, sabe? Então, por incrível que pareça, se você começar a organizar as coisas que estão à sua volta, isso já vai trazer uma certa organização interior para você. Eu aprendi uma coisa. Assim que eu me levanto, assim como todos aí, a gente tem um ritual, né? Então eu tenho meu ritual, eu tenho uma frase que eu digo todos os dias para o Senhor quando eu acordo. Assim que eu abro os olhos, é a primeira coisa que eu faço. Eu olho para a janela, eu olho para o céu, assim que eu acordo, antes de me levantar da cama. E eu digo assim: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando.
Jesus, eu te amo. É a primeira coisa que eu digo todos os dias. Depois disso, eu vou me levantar, vou me ajoelhar e vou orar ao Senhor. Vou orar ao Senhor. Depois é que eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas o que vem na sequência para mim, é arrumar a cama. Eu não consigo sair de casa bem se eu deixar a cama desarrumada. Então, para mim, é como se fosse já o começo da organização do meu dia. É poder olhar ali para a cama e ver que eu arrumei a cama. Pode parecer uma coisa boba, sei lá, para alguns pode até parecer toque, só que funciona para mim. A questão é que funcione, né? Não é essa a questão? Então a questão é que funciona. Funciona para mim. De repente pode funcionar para você. Sabe? Deixar as coisas organizadas. E eu sou assim na maioria das coisas que eu vou fazer. E aí eu já percebi, antes eu até achava, sabe? Por tudo aquilo que eu já estudei, que eu já li, eu achava que eu tinha toque. Não, não é toque. Porque o toque, você percebe que você tem toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, quando você, ao não fazer algo que você queria fazer, ou devia fazer, acha que devia fazer, aquilo causa um transtorno em você. Então isso é um toque. Tá? Vamos dar um exemplo. Você está olhando a Bíblia aqui, que ela está torta, né? Em cima da minha mesa aqui. Só que ela está torta para quem está olhando, mas ela está reta na posição que eu faço para ler. Tá bom? Então tem gente que não suporta isso, porque ela tem toque, então ela vai ter que pegar a Bíblia e vai ter que colocar a Bíblia alinhada com essa prancheta que eu tenho aqui. E se ela não fizer, ela começa a ter um incômodo terrível, a ponto dela não conseguir se concentrar em mais nada que ela está fazendo. E olha, acredite, ela começa a sentir um mal-estar. O corpo dela começa a responder diante daquilo que ela deveria fazer e não fez. Então isso é um toque. Aí eu percebi que no meu caso não é toque, porque aquilo apenas me incomoda, mas aquilo não vai me trazer nenhum tipo de transtorno. E por outro lado, eu percebo que ao organizar aquilo que está fora do lugar, aquilo que está desarrumado, aquilo me traz um conforto organizacional. Então, por exemplo, eu vou pregar, né? Os irmãos aqui na igreja estão acostumados com isso. Se eu subo ali no altar e o púlpito ele está fora da posição que eu estou acostumado, eu vou primeiro arrumar o púlpito. Eu arrumo o púlpito e depois eu começo a pregar. Vou repetir. Eu, em certos momentos, cheguei a me preocupar se isso era um toque. Hoje eu descubro que não. Por quê? Porque se ele continuar torto, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, com um pouco mais de dificuldade. Mas eu faço. Então não é toque. Agora, quando eu ajeito, quando eu arrumo, é como se eu dissesse assim, pronto, estou preparado para falar com você. Deu para entender? Então, essa organização do lado de fora, ela afeta a minha organização interior. E nesse caso, positivamente. Eu arrumei as coisas aqui, então eu estou arrumando por dentro também. E eu estou lhe dando isso até como uma dica, porque pode ser que isso funcione para você, assim como tem funcionado para mim. Comece a se organizar. E a própria palavra, no versículo que eu li logo no começo, está dizendo que o nosso Deus não é Deus de desordem. Deus, ele gosta das coisas organizadas. Você vê isso na própria criação do mundo. Quando ele criou o mundo, ele poderia fazer assim, gente, eu quero criar o mundo. Pronto, o mundo está criado. Mas ele não fez dessa forma. Ele fez por partes, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo ainda se deu o direito de descansar, como se Deus precisasse de descanso. Então é lógico que aquilo tudo ali, gente, foi uma maneira dele já estar trazendo lição para a nossa vida. Ele não precisava fazer por partes e nem precisava descansar no sétimo dia. Mas ali, até na criação do mundo, Deus já está nos dando uma lição de que as coisas devem ter ordem, deve estar tudo organizado. É a melhor maneira da gente resolver coisas na vida. Então, é uma dica. Comece a pensar, como estão as coisas aí na sua casa? Como é que está o seu quarto? Pastor, está tudo uma maravilha. Está? Posso abrir as gavetas?
Porque às vezes está tudo muito bonito e arrumado assim, né? Aos olhos, superficialmente. Isso também pode ser um recado. Assim como na nossa vida, as coisas parecem estar arrumadas superficialmente. Mas se abrir as gavetas, né, a gente vai encontrar bagunça. Então, comece a usar esse lado exterior para trazer algumas lições, para trazer algumas reflexões de como você está pelo lado de dentro. Pense nisso. Comece a observar como é que você é. As coisas estão todas ajeitadas, está tudo no lugar. Isso pode significar que você está tendo uma preocupação. Isso que eu acabei de fazer aqui não foi ensaiado. Ajeitar o celular. É a vontade que você tem de deixar tudo reto, tudo certinho, não é? Que seja assim na nossa vida pelo lado de dentro. E não só de aparência. Mas mesmo aquelas gavetas, lá ao fundo da gaveta, as coisas estejam arrumadas. Você já percebeu que às vezes você está empurrando uma gaveta para fechar e ela não fecha? Aí você abre, olha e fala, mas que coisa, está tudo certinho, não tem nada desarrumado. Aí você empurra a gaveta e a gaveta não fecha. Quando você puxa mais a gaveta, põe a mão bem lá no fundo, às vezes tem uma meia que ficou enroscada lá em algum lugar. É por isso que está impedindo da gaveta fechar normal. Sabia que na nossa vida também é do mesmo jeito? Às vezes as coisas não estão fechando do jeito certo, as coisas não estão arrumadas como deveriam estar, porque lá no fundo tem uma meia que está fora de lugar. Reflita sobre isso. Vamos orar? Pedindo ao nosso Deus, que é tão organizado, que nos ajude a sermos também mais organizados. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, sendo o Senhor quem é, sendo o Senhor um Deus tão perfeito, tão organizado em tudo que faz, nos ajude. Somos teus filhos e queremos parecer com o nosso Pai. Então nos ajude a sermos organizados também na nossa vida, na nossa mente, nas coisas que fazemos, nas decisões que tomamos, para a glória do teu nome. Nos ajude e nos abençoe. Tudo aquilo que está bagunçado na nossa vida, tanto pelo lado de fora, ou como pior ainda, do lado de dentro, nos ajude a colocar em ordem, cada coisa no seu devido lugar. Eu te peço, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe de uma forma muito especial. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.